isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Jesus te ama. Amém. Ai, meu Deus, a hora que a gente tem essa revelação, acabou, gente, acabou. Quem que vai destruir a nossa vida? Quem que vai nos separar deste amor? Quem que vai nos afastar dessa grandeza, desse... Ninguém. Não é ofensa, não é mágoa, não é humilhação, não é traição, nada. Nada tem o poder de nos separar deste amor que está no nosso espírito. Então, você tem que viver isso, porque quando as pedras vierem te atacar, forem lançadas na sua vida, tem o amor de Deus que te protege. E você não vive a dor das pedras, mas você vive o amor de Deus que flui através de você ainda para perdoar aqueles que estão cheios de mágoa, coração de pedra, que não tem nada para dar para ninguém, só coisa ruim. Mas você tem coisa boa para dar, é o troco. Porque cabe a Deus a vingança, amém? Nós já sabemos, cabe a Deus a vingança. Cabe a nós amar quem nos fere, não tem que ficar com ferida. Quem falou que tem que ficar com ferida? Tem esse negócio, ai Jesus, me cura. Epa, fica adorando a Deus e confessando bênção. Sabe, gente, é isso que você tem que fazer. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele vai te atacar mais? Não, o que ele vai fazer? Fugir. Se você resistir, mas você nem está sacando que o diabo está te atacando. Que ódio, que raiva, eu vou fazer, você vai ver. Isso é antigamente. Olho por olho, dente por dente, que nós éramos isso. Você pode esperar a oportunidade, você terá, você vai ver o que eu vou fazer, e tal, e vai maquinando, né? Vai maquinando. Pois enquanto a pessoa nem vê. E ninguém. Esse lugar é meu, quer sair daí, por favor? Você não sabe? Sabe, vai criando encrenca porque quer ofender os outros, porque está ofendido. Isso é pecado. Isso é demônio, isso é destruição, isso é veneno, né? Então, as coisas ruins vêm, é para nós rebatermos com amor. Olha, não me ofende, meu filho. Estou anestesiado. É óbvio que aquilo vem para acabar mesmo. Ai, na hora assim, ai, que fisgada. É lógico, você tem uma carne aí ainda. Caramba. Né? Mas você sabe lidar muito bem, você não vai dar o troco. Gente, eu escutei o testemunho de um grande homem de Deus há muito tempo. Meu Deus, olha o nível do amor ágape nesse homem que prega o evangelho. Gente, pois ele foi pregar o evangelho para aqueles religiosos que, sabe, você não pode falar a verdade. Gente, é assim, foi o que eles fizeram com Jesus. Mataram até Jesus, porque ele está pregando a verdade, o amor do Pai, que ninguém tinha, não é? Então, ele estava pregando e a pessoa resistiu. E ele falou, por que você fica falando isso? E, muito nervoso, o outro. E ele falou assim, ué, mas porque a palavra de Deus diz isso, é a verdade. O cara cuspiu com tudo na cara dele, que desceu para o terno. Ele estava pregando na igreja do cara. Ele falou, você pensa que minha vontade não foi sentar um murro na cara dele? Claro que foi, e depois eu sei dar golpes baixos, porque eu fui para o exército americano, no Vietnã, eu aprendi como matar os outros. Eu nunca matei. Mas eu aprendi. Se eu quisesse, eu dava um golpe nele na hora e matava ele. Com um soco. Porque a raiva que veio em mim, porque não foi legal. O cara todo de terno, pregando a palavra na igreja. Olha, gente, o nível que o diabo, ele vai pôr no mais baixo nível dele para acabar com você, né? Então, foi uma baita cuspida que desceu para o paletó até. E a vontade foi essa. Mas ele não revidou. Por que ele não revidou? Porque maior é o que está operando na vida dele do que o que está no mundo. É isso que nós confessamos aqui, entende, gente? Esse é o lugar
que está preparado para nós, que já foi dado. Então isso depende de nós. Deus não vai fazer mais, Ele já fez, pois Ele foi cuspido. Ele foi maltratado, a barba arrancada com a mão, coroado com espinhos, e ainda aquele pau, aquele porrete batendo na cabeça dele, sangrando, e soco, e tudo. Ele revidou, porque maior é o que estava fora daquela carne. A essência de Deus estava nele para ele perdoar os nossos pecados. Então hoje nós temos a condição que não é fácil, nós vamos treinando. Por isso que tem que ficar orando em casa, tá? Tem que ficar adorando a Deus, porque quando você se une com Ele, você se une com quem ama. E é aí que você começa a amar. Isso aí, mas você não vai fazer ofensa, você não vai machucar, você não vai destruir, porque quando você fala a verdade, às vezes a pessoa acha que aquilo é desamor, não é. Você quer andar na mentira, ser destruído, fica aí, não vou falar nada. É assim que você corrige um filho, é? Quando ele está no maior dos erros? Eu nem vou falar, né, filhinho, eu te amo tanto, bem. Eu não quero que você pense que eu não te amo, então eu nem vou te corrigir, querido. Eu nem faço o que você quer, amorzinho. Você quer mais? Você quer mais buraco? Eu cavo mais para você, porque eu te amo tanto. Não, isso aí é diabo mesmo. O pai que ama corrige, não é não? É duro. É o que está faltando hoje na sociedade. Ninguém corrige ninguém. Larga a mão. Porque tem medo. Porque não anda na verdade. Então, gente, isso é um exemplo do que Jesus fez por nós e de que tem gente que consegue. Nós estamos buscando isso. Você está com raiva, a pessoa fez coisa. Oi, com a pessoa bem. Oi, como é que... Oi, tudo bem. Por que você faz isso? Você está pensando, né? Bem não com as tuas gracinhas. Você está magoado. Está entendendo? Não larga a mão disso. Isso é veneno, você não vai prosperar na vida nunca. As suas reações mostram onde você está no espírito ou na carne. Se você quer solução de problemas da sua vida, não ande nessa. É possível, se levar uma cuspida, respirar fundo e continuar falando a verdade. Porque somente a verdade é que liberta. Então vamos lá? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mas Ele é bom demais. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui para nós glorificarmos o nosso Deus com a palavra dele. Você hoje aceitou o convite de Jesus, né? Que a hora que você acordou, ele te convidou para vir aqui e você aceitou. Você podia ter dado uma desculpa. Tá meio que chovendo, né? Mas você aceitou. Então, você está sendo abençoado. A gente às vezes não percebe o quanto, mas a gente está. Mas eu vou dar um outro testemunho que Deus quer, porque, gente, o testemunho enriquece. Tipo, às vezes a pessoa pensa que está dando, não vou dar meu, não é meu agora. Não sei, se Deus me lembrar de alguma coisa eu dou, mas eu me lembrei disso, o Espírito Santo quer que eu dê esse testemunho, porque o testemunho é para mostrar aonde você está acertando ou aonde você está errando. Que eu errei, vamos dizer, eu errei nisso aqui, mas aí eu consegui, orando, fiquei livre. Então o Senhor veio, então você mostra como que você foi liberto. Ou então, você pede para Deus, fica lá, Espírito Santo, eu não sei, até que Ele vai te ajudar. Então, é o do Gary, vocês sabem do Gary Carpenter, que era um dos ministros lá da igreja do Dave, né? Que depois do Dave era ele que pregava sempre com bastante unção, ele ensinava muito bem e sempre ele foi um homem muito amável com a mulher dele,
Era sempre eles vinham nos cumprimentar quando a gente chegava, e eu aprendi muito com ele, com relação à confissão da palavra, porque ele dava assim muitos detalhes, que ele mesmo dizia, ele também aprendeu muito com o Kenneth Copeland, que ainda está vivo, que tem mais de 90 anos, que ele que trouxe, junto com o Kenneth Hagin, esta confissão da palavra, como que você usa o poder que tem na palavra de Deus. Né? A gente que estuda muito a palavra, porque não é só ficar falando com a boca, você tem que entender o que você está falando, é isso aí, mas tudo bem. Então, ele dizia assim, esse testemunho de perdão, porque ele nasceu na Igreja Batista, como todos os grandes evangelistas dos Estados Unidos e da Inglaterra foram batistas. Então, louvemos ao Senhor pela Igreja Batista, que é muito tradicional e zela muito pela palavra de Deus, mas é muito religiosa, de repente. Então, não dá para ficar só no conhecimento da palavra, ser religioso e não saber praticar. Né? Então, a tradicional fica mais nisso, mas a renovada, ora em línguas e tudo mais. Então, já tem essa abertura aí com o Espírito Santo. Amém. E, então, com aquela doutrina religiosa, a irmã dele, mais nova, era moça nova, não sei quantos anos que ela tinha, era muito nova, 18, 17, sei lá. E ela teve um câncer e morreu. Então, eles ficaram lá orando, mas depois era aquele negócio, Deus que sabe, Deus quis, é vontade de Deus. Vocês sabem que a religião é isso, né? Quando morre, então, e depois ficou aquela mágoa nele, ele ficou odiando Deus. É que ele largou um pouco de ir para a igreja. Ele falou, eu nem vou ficar aqui muito na igreja, porque Deus matou minha irmã. Ele achou que Deus tinha matado a irmã dele. Está assim de cristãos que acham que Deus mata os filhos. É horrível. Ou, sei lá, um membro da família. E aí ele largou, mas depois de muitos anos acontece lá que uma pessoa com quem ele fazia os ternos dele, que ele foi me mostrar lá um dia com a esposa e as minhas filhas, todos os que ele fazia prédios, ele é engenheiro civil. E ele construiu muitas coisas lá em Tulsa e etc. Então, ele foi mostrar, olha, eu trabalhava nisso, eu vivia nisso e não sei o que e tal. Então, ele fazia terno. Naquela época, nunca foi tão fácil isso lá nos Estados Unidos. Você tinha que ter um poder aquisitivo razoável para você ter o seu costureiro lá, como é que fala? Alfaiate. Isso. E, então, esse cara que ia fazer os ternos dele, aí ele estava ouvindo as pregações do Kenneth Hagin, e confissão da palavra, oração em línguas, e foi dando para ele isso, mas ele não queria muito, sabe? E daí ele se enveredou para a bebida. Aí bebia que, gente, você já imagina, era uísque dia e noite. O cara vivia alcoólatra, parece que é a verdade, tá? Vivia alcoolizado. Então, ele estava assim, eles tinham tudo, mas estava nesse rolo, né? A vida. Mas aí ele começou a orar em línguas, foi batizado com o Espírito Santo, começou a buscar, e foi daí que ele encontrou o David e tudo mais. E foi quando que o Espírito Santo veio revelar para ele que ele tinha mágoa de Deus, ofensa com Deus, né, por uma doutrina errada. Então, isso bloqueou a vida dele. Um cara bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, estava super bem, mas acabado. Gente, alcoolizado da cabeça aos pés, vivia assim, ó, calibrado. Ele vivia assim que meu pai dizia, vivia calibrado. Pessoa calibrada, que ela está no ponto para ela ir trabalhar, para ela, sabe, não vive sem isso. Pessoa sem isso, ela é um vício, né, gente? Então, mas Jesus libertou, tudo bem, graças a Deus. Então, é isso que nós temos que cuidar do coração. E é bem sobre isso que eu vou falar hoje. Mágoa. É muito fácil nós termos mágoa e guardarmos, porque às vezes acontece coisa e nós não estamos com um bom relacionamento com Jesus, íntimo. Por isso que é importante o seu relacionamento diário com Jesus. A primeira pessoa que você tem que encontrar, que você tem que entregar a sua vida, entregar assim, eu entrego a minha vida. Ei, olha que fácil, né, meu? Você abre o portão falando isso, mas isso não é entrega de vida. O cachorro aparece ali, né, bem, te dá uma, hein? Então não é assim, tá? Entrega de vida é o momento que você vai se relacionar com ele. Não é que nem entregar a vida, você dá ordem lá para os seus empregados e sai.
Ó, faz isso, faz aquilo, quando eu chegar eu quero tudo. É assim que você trata Deus, não é relacionamento. Não é assim que é a entrega de vida. É o momento que você vai ficar com Ele. Aonde você vai se encontrar, aonde Ele vai mostrar para você, ó, você está magoado. Você não pode agir desse jeito. Ele vai falar com você. O Espírito Santo é fiel, se você tiver esse encontro com Ele. Né? Aí você adora a Deus, você louva a Deus, é tudo isso que é importante. A palavra você tem que ler, você tem que ter comunhão com a palavra, estudar, tudo isso faz parte. O seu momento, orar bastante em línguas, como eu disse ontem, porque sem a oração em línguas a igreja é morta. Nós somos igreja. Não tem vida de Deus. A pessoa não ora em língua o suficiente, não tem vida. Fica aqui na cabeça tudo. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas nem percebo que eu não estou perdoando. Ou seja, eu sei que eu não posso ficar ofendida. Você pode ter ficado na hora ali, meio assim, machucou aquilo, mas você não pode carregar mais um minuto aquilo. Que aquilo é a destruição da tua vida. É o golpe satânico. São demônios. É isso que está escrito lá em Pedro. Que eles estão ao seu redor, como leão, rugindo, pronto para pegar a caça. Ofendeu, ele vai te pegar. Ele vai pôr só enrosco na sua vida. Então, você precisa de 1000 coisas para encher a sua vida, porque tem vazios, porque não é Deus que está lá. São essas coisas. Você vive ofendido, você nem sabe. Então, precisa ir atrás disso. Porque você queria uma realização na sua vida desse jeito, porque você pintou o quadro da sua vida desse outro e não foi, porque você queria pessoas assim e não deu, porque você... Ixi, ou na igreja você queria ser isso e não deu, você queria... Oh, você está faltando Jesus aí, você está programando a sua vida. Isso não tem nada a ver com imaginação e visão que eu disse, mas porque é Deus que traz. Não é você que inventa a imaginação, tá? Vocês estão entendendo? Porque pode já falar, ué, mas você não falou que é para ficar sonhando? Não, não é com a tua cabeça. É do Espírito, é o que Deus colocar. É outra história. Então, se você não ora em línguas, você nunca vai entender Deus. Você vai viver no raso, nos 30% salvo, aí com o mundo falando de Deus, não tem retorno. Então, isso é uma coisa muito sutil. Ai, porque eu nunca me esqueço. Eu não me esqueço. Não esquece? É bom esquecer. Bom, não é porque é para você ter amnésia, mas não é para ficar com aquele foguinho daquela dor. Isso aí acabou. Sei lá, nem sei contar detalhe. Foi difícil, mas aconteceu certas coisas, mas também não tá machucando. Você tem que ter força de Deus na hora. Por isso que você tem que orar. Você está acompanhando? Isso é lá na tua casa, todo dia. Porque você trabalha fora, você enfrenta pessoas, ou chefe, ou colegas, ou cliente, ou gente, sei lá. E aquilo vai aumentando aquela ferida que já existia do passado, de ofensas. Tem que prestar atenção nisso. A pessoa nem falou bom dia para mim hoje. Aí eu conheço. Coitado, deve estar mal mesmo, hein? O que vai fazer? A pessoa não está bem, olha. Então, mas deixa para lá. Abençoa, sabe? Então, a pessoa ofendida, gente, é aquela pessoa melindrosa. É isso. A pessoa nem faz, nem fez, nem faz. Então, isso aí que a gente precisa tomar cuidado. Então, vamos lá. Eu preparei esse ensino aqui, eu sei que vai ser de poder para você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17. Tá? E eu vou mostrar, então, falando disso daqui, que o Senhor já até preparou hoje no louvor, hein? Ele sabe conduzir um culto, né, o Espírito Santo? Por isso que é melhor que seja ele, né? Do que um script. Ah, mas você nem anota os cantos que você vai cantar? Eu falo, Senhor, sejam os cantos que o Senhor quer. O Senhor me inspira. É por aí, porque você sabe que Deus, quando fala com a gente, é uma inspiração. Se você não souber entender essa inspiração, você perde Deus na sua vida. Por isso que é um canal espiritual. Você tem que saber, você tem que treinar isso todo dia na tua vida. Então, você tem que saber o que é da tua cabeça e o que é de Deus, amém? Então, gente, a primeira estratégia do inimigo para você não cumprir o seu chamado é a ofensa. Ponto final. Se eu fosse uma pessoa ofendida, eu nem ia estar aqui, querido. Entendeu? Porque desde o começo Deus falou, vai lá, pega o seu violão, você vai tocar lá. Já começou assim minha vida. E aí, hein? Pô, mas você não toca nada. Você, é mesmo. Eles têm razão, eu estou aprendendo.
Mas eu também nem liguei. Falei, mas não é isso que vai me parar, não. Realmente, eu preciso melhorar, porque aquela mulher toca pra caramba. Mas ela não tá aqui, eu fico nas costas dela quando ela tá. Eu fico tocando igual, porque eu sei tocar, então eu toco igual. Deus me ajuda a eu tocar igual ela. Mas aqui eu ainda estou treinando sozinha, mas tudo bem. Mas Deus falou, olha, eu vou tocar através de você, não tenha medo, pode ir. Mas não era na hora, conforme você cresce espiritualmente. Você vai saber pilotar um avião, né, querido? Você subiu lá no avião, você já sabe mexer naquilo tudo? Nem sabe ver aqueles relógios lá, você cai logo na hora. Não é o caso, você precisa de alguém que vai te treinando. Para ir moldando, para você ser submisso, obediente. Entendeu? Põe a viola no saco e vai embora, fiquei ofendida, não apareço mais. Opa! Acabava com o meu chamado que Deus tinha para mim. Entendeu? Eu não fiquei ofendida coisa nenhuma. Eu gostava que aquela moça fosse nos dias de gala, né, gente? Que ia ter muita gente. Mas aconteceu algumas vezes e Deus permitiu, porque eu tinha que aprender a ficar sozinha. Né? É a águia, né? Que vai pondo os filhinhos para voar. Vamos saindo. E depois ela ia lá embaixo com as asas, pegar os pequenos, volta, vocês vão treinando, até você saber ficar sozinho aí. Porque ninho não vai ter mais. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Mas tem que ouvir certo. Aí é que tá. Mas vai treinando, porque às vezes a gente erra, não tem importância. Não faz mal, depois você viu que errou, porque não deu certo. Todo mundo já embarcou numa dessa. Mas não tem problema. Mas é assim que se aprende. Como é que a criança aprende a andar, o bebê? Né? Vem. Ele dá um passinho, depois já cai. Vai treinando. Então você está treinando a ouvir Deus. Porque você vai ver que tem hora que é você. Porque você quer tanto uma coisa que você já achou que era Deus. Mas não era ainda. Né, gente? Então eu quero tanto. Aí eu já fui, mas não era. Então é por aí, ok? Então, esse negócio de ofensa é uma tática do diabo para você não entrar no seu chamado. Isso aqui é por causa do egoísmo, gente. E do orgulho. O meu ego, eu não quero errar na frente de ninguém. Mas e daí, gente? Não tem importância. Ninguém está sendo examinado com nota, uma banca examinadora. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ele vai soltando aos poucos. Para você ir tendo firmeza. Você tem que começar na sua casa, na sua vida, onde você trabalha, se você tem um emprego, com quem você se relaciona, enfim. Você tem que começar aí. Entendeu? Eu comecei, que Deus, agora eu tenho que cozinhar, e eu não sei. Eu sentava lá na cadeira, larguei de trabalhar, veio uma criança. E então não fui trabalhar mais, mas então eu que vou fazer o almoço. Mas eu não sei fazer almoço, minha mãe fazia cada almoço, cada dia um negócio, aquelas misturas, aí o que eu sei fazer? Eu nem tenho ideia, eu nem sei fazer aquilo, ainda mais que eu convidei meu pai e minha mãe para vir almoçar aqui todo dia, e agora? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não, peraí, sentei lá. Comecei a orar em línguas todo dia. O Espírito Santo me ensina. Como que eu vou fazer? Que comida? Como que eu vou fazer? Eu quero aprender. Você tem que querer aprender. Pronto, ele foi me dando ideia. E eu fui aprendendo. É isso que aí. Então, você tem que... Isso aí é uma sensibilidade que você tem que saber Deus guiando você. Porque ele vai sempre mostrar o que é melhor para você. Não com a tua cabeça. Com a tua cabeça é peso. Porque você nem sabe o que você vai fazer. Eu não gosto de cozinhar porque eu nem sei o que eu vou fazer. Estou tão sem ideia. Você está sem ideia porque você está sem o Espírito Santo. Por isso que você está sem ideia. Está murcho. Então, a primeira estratégia de Satanás é a ofensa para você ficar ofendidinho. Acabou com o teu chamado. Cortou pela raiz. Olha que tristeza, gente. Vim para casa chorando. Vai chorar mesmo. Chorar o quê? Vai louvar a Deus. Eu não sei, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Naquele, em Cristo Jesus. O Senhor me chamou, eu posso. Eu quero correção, me ensina. Ele vai falar, não, é isso que eu vou fazer com você. Você começa a visualizar o que ele falou que ele vai fazer. Certo? Ai, ninguém me quer para nada. Como ninguém te quer?
Gente, o corpo, qualquer membro é importante. Aí se eu não tivesse aqui meus dedos, se eu não tivesse essa orelha aqui, gente, ia ficar horrível. Não ia dar. Né? Tivesse um pé, não dá. Tudo é importante. Você é importante. Tá? Então, ficar ofendido. Agora, atenção, gente. Ninguém me responde. Mas você é uma pessoa muito ofendida? Dá um sorrisão. Não precisa segurar. Né? Então, como que você é? Né? Então, tudo bem. Agora vamos ver o que Jesus diz no capítulo 17 de Lucas, versículo 1. Tá? Ele diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham ofensas, porque no grego é ofensa. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus não falou, olha, eu oro para você não ficar ofendido. Não é isso que está escrito aqui, não. É inevitável, vai vir. Porque às vezes não é que a pessoa está te ofendendo, você é ofendido. Pronto, é isso que eu quis perguntar. Você já é uma pessoa ofendida. Sabe? Carne viva. Tá, o coração já sofreu muito, não cuidou nunca. E não deixa Jesus curar. Começa a ficar ofendido. Com todo mundo. Então, esse é o grande desastre. A pessoa vai, às vezes, também ficando muito introvertida, de medo, de dor. São coisas que as pessoas, artifícios, né? Que as pessoas usam para se livrar. Então, meu bem, se você nunca vai ser ofendido, você vai ter que sair daqui e ir para o céu agora, tá? Vamos nos despedir. Até lá, qualquer dia. Pode ficar certo. Amém? Pessoal de casa, tem essa. Vai lidar com isso. Para você ser forte, senão você não pode andar com Jesus, sabia? Você não pode andar com Jesus, porque o diabo vem, hein? Ele fica lá maquinando, ele vai usar tudo. Qualquer coisa para você ficar ofendido. Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, qualquer coisa, situação. Pode acontecer na sua vida. Seja o que for. A pessoa, ela pode até estar certa de fazer aquilo, mas não podia fazer, te ofendeu. Mas não interessa, você não pode receber ofensa. Doeu, mas não pode ficar lá. Tem que sair na hora. Vai cuidar disso, porque isso atrapalha tudo que envolve a nossa vida. Por isso que é o primeiro golpe dele, é a tática número 1 que ele usa, tá? Então, como existe um chamado para todas as pessoas que aceitaram Jesus, assim que você aceitou Jesus, já veio um chamado de Deus para você. Todas as pessoas nascidas de novo. Então, nessa hora, o inimigo já começa. Ele já começa tentando impedir você, a pessoa. E ele já vai, sabe, com as ofensas? Não, já vai desqualificando, você não serve, você não sei o quê, ninguém me chama. Eu nem me ofereço mais. Ô, ofendida, pra quê? Não é assim? Não, eu nem me ofereço. Isso! Olha aí, você vai começar a ver os golpes do diabo agora. Porque a hora que você não tiver ofendido, não vai valer nada o que ele está fazendo. Ele já caiu. Ele já caiu e ponto final. Tá? Como é que você vai servir a Deus com o diabo te prendendo desse jeito, meu filho? Como é que Deus pode te dar um cargo, você que está em casa? Me diga. Como? A primeira coisa que vai acontecer é uma ofensa na tua vida. Pronto, ele acaba com você. Por isso que não acontece. Então, essa já começa a clarear alguma coisa, né? No chamado. Não, eu nem me meto. Epa, esse é o golpe. Coração ofendido. Isso não é humildade, não. Isso é orgulho próprio. Porque de uma coisa vem o outro, que é um pecado em cima do outro. Não é um só, não, são vários. Ai, mas a pessoa é tão quietinha. É lógico, está escondida. Está escondida. Hein? Para não se aparecer, porque eu não quero que me, sabe, em público. E daí?
fazendo o que Deus está mandando, é por aí, tá? Então, é para você nunca entrar no seu chamado. Tá valendo? Vai orar lá na tua casa. Deus quer usar você. Porque tem gente que você vai servir para Deus, ser como canal de Deus, atingir aquelas vidas que eu nunca vou poder chegar lá. Não é para mim. Por isso que você tem o seu chamado. Seja o que for que você esteja fazendo. Pode ser um chamado de muita evidência ou de pouca evidência, não interessa. Deus te chamou para fazer aquilo e aquilo tem a ver com salvação de almas. Tá? Então, é isso aí. É a verdade, tá? Então, minha gente, Jesus já acabou de dizer aqui que é impossível nós andarmos no chamado e buscar o chamado e não nos cruzarmos com as ofensas. Olha, me aconteceu cada coisa, gente, cada coisa. Cada coisa para eu ir lá nos Estados Unidos. Já vocês não têm, nem me interessa ficar falando coisa de diabo. Mas nada me parou. Por quê? Comunhão pessoal com Deus. Intimidade com Deus. Então você tem força, você aguenta. Teve uma lá que fez tanta coisa para mim. Nossa, gente, foi terrível. Até que um dia veio, me chamou lá do lado. Olha, eu errei, viu? Você me desculpa, eu errei demais. Eu falei assim, não tem, eu nem sei, viu, o que você está falando. Fique tranquila. Não tem nada a ver. Ainda teve que se humilhar de vir falar isso. Para quê? Para mim não aconteceu nada, porque eu nem recebi, eu fui orar. Você não vai me parar não, meu bem. Porque Deus falou o que Ele quer que eu faça e eu vou fazer. Amém? Então, se você não ouve Deus, você não vai servir Deus. Você vai ficar embutido, arrumando coisa para a tua vida, que é o que você está fazendo. Você arruma coisa para a tua vida. Você não está arrumando coisas para você servir a Deus. Na verdade, você arruma coisas na tua vida, que Deus nem está mandando você fazer. Aí é que está. Então, você arruma coisa para você, é onde você não vai ser ofendido. Não está errado, mas vai ser. Mesmo assim. Então, vamos lá, Lucas, agora aqui, capítulo 7 para trás um pouco. Veja isso aqui, olha. Vamos ver aqui. Gente, primeira coisa que nós vamos ver aqui agora. Tem muita gente que fica ofendido com Deus. Eu já falei isso aqui, né? Vou repetir. Primeiro caso de ofensa é com Deus. Por que Deus não ouviu minha oração? Por que Deus não resolveu esse caso? Por que Deus não está fazendo isso ou aquilo? Por que isso? Por que Deus deixou? Então, a pessoa fica ofendida com Deus. Mas, gente, a grande maioria dos cristãos tem esta condição de ficar ofendido com Deus. Você nunca se ofende com Deus, porque Ele morreu por você. Como é que você está acreditando que Ele não está fazendo nada por você? Você tem que ver o que você está fazendo, que você está fora dele. Porque tudo que era para ser feito, para você andar com Ele, Ele já fez. Então, não tem desculpa. Então, a grande maioria está ofendida com Deus e esse é o grande problema, tá? E nós aqui, se nós não tivermos cuidado, nós também podemos ficar com isso. Porque a gente fica frustrado na vida com coisas. A gente fica meio frustrado, então a gente está achando que Deus não quer fazer. Não, porque eu já orei tanto, eu já fiz tanto, eu já fiz tudo. O que eu podia, já pesquisei todos os outros pregadores, olha, já tentei de tudo e Deus não faz. Você quer ganhar no braço. Vamos lutar com Deus? Eu já fiz tudo para Ele fazer para mim. É? Então, é merecimento. Quem falou que é merecimento? Não tem merecimento. É graça. Entenda, você tem que ter revelação, que você só recebe pela graça, já foi feito. Ele nem está te cobrando nada, você não precisa fazer nada. Você tem que crer e andar em comunhão com Ele e fazer o que Ele está dizendo. Isso não entra na tua cabeça? Não entra. Por quê? Porque não ora em línguas. Você tem que ficar orando em línguas, porque é o Espírito Santo. A vida da igreja
Sem o Espírito Santo, a igreja é morta. Você nunca vai entender nada do porquê. O Espírito Santo vai te explicar, ó, você está pisando na bola aqui, meu filho. Então, tem esse caso aí. Então, aqui, vamos ver o versículo. Então, vamos tomar cuidado, tá? Eu já estou orando, já fiz tudo. Estou fazendo. Mas, pastora, quando será que Deus vai me atender? Porque, olha, está tão difícil, está difícil. Então, aguenta mais. Tem que aguentar até o fim. Até ser resolvido. Porque vai ser resolvido. Esperei com confiança. Não foi um dia, pode ser 30 anos, 40, que nem Moisés ficou lá no deserto. 40 anos. Tá? Para ele mudar o jeito dele, para renovar a mente dele. Foram 40 anos de toda a cultura egípcia que ele recebeu, de tudo que ele fez contra Deus que não era, que ele aprendeu errado. Tá valendo? Então, você não chegou ainda no ponto, meu bem. Pode tratar de esperar. Pode tratar de esperar porque você não chegou no ponto. Ai, não tem outro discurso. Eu também queria, mas não tem. É esse mesmo. Vai lá, que ele te dá força para você continuar esperando. Esperei com confiança no Senhor e ele veio. Mas você espera com confiança, porque quem tem confiança está com alegria, os frutos do Espírito, paz e está com amor ágape. E o resto que compõe isso tudo. Tá? Não, porque eu já entreguei para Deus. Para com esse discurso falso religioso. Você não entregou coisa nenhuma. Se você tivesse entregado, você estava feliz, você está com confiança e no íntimo já sabe que está resolvido. Então você não vive assim, na espera, com aflição. De jeito nenhum. Você vive com paz, porque já está feito. Amém. Então nem faz falta. Então é isso aí. Lucas 7, 23. Olha aqui. O que é aqui, na verdade? Bom, deixa eu ler esse versículo. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que acontece aqui nessa passagem? Que os discípulos de João Batista vieram até Jesus. É uma mensagem sobre isso que está acontecendo aqui. E porque João Batista achou que Jesus viria para restaurar o reino de Deus aqui na terra e acabar com o reino romano. Não é isso que eles pensavam? Os judeus pensavam que o Messias ia vir para isso. Então, João Batista, que era primo de Jesus e tal, já sabia um pouco da história, que ele viria para restaurar o reino de Deus, ele achou que ele ia fazer isso. Mas que até então, pelo que estava acontecendo, ele não tinha feito. E que Jesus iria sentar no trono de Davi, lá em Jerusalém, e que ele ia reinar, ia resolver todas as coisas aqui na terra. Só que ele não estava fazendo nada disso. Os anos já estavam se passando, o ministério dele estava aí rodando, e ele não viu nada. Então ele manda esses discípulos, presta atenção, para Jesus, para ver, escuta, como é que é? Qual que é a sua, afinal? Você não veio aqui para restaurar o reino, tá? Então, você também já não fez alguma coisa aí na tua vida achando que Deus ia fazer do jeito que você está fazendo e ele não fez? É isso aí. Eu fiquei orando desse jeito, eu busquei desse jeito, eu mudei aqui minha vida assim, eu agora estabeleci assim e Deus não resolveu nada. Então, João Batista estava estabelecido em algo errado. Pensa nisso. Pensa no que você fica achando de Deus. Você tem que achar certo, então toma cuidado. Por isso que você tem que orar em línguas. Pra você não ficar achando que você agora, sabe, que Deus tinha que fazer o que você achou que ele tinha que fazer, tá? Então, o que acontece aqui que Jesus fala? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço nenhum. Por quê? Deus quer que você entenda que os pensamentos dele são mais altos do que o seu. Ele sempre pensa certo e alto para você. Agora, eu preciso chegar nos pensamentos dele. Não é com o meu pensamento, eu estou achando que é assim. É aí que os cristãos erram, porque eles são profetas direto, dando profecia que inventada da cabeça. Muitas coisas começam a esperar coisas que Deus não falou. Ou que não foi uma revelação da palavra de Deus para eles, tá? Então precisa tomar cuidado,
para você não achar que o seu pensamento é que é o certo e que Deus não está fazendo. Sendo que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, vamos ver Mateus 13 aqui, ó. Veja aqui. Então, são coisas que nós temos que começar a tomar cuidado na vida. Quando você for orar, por isso que você tem que ficar atinado a esses itens, para ver o que você pensa, a sua atitude, como você está buscando Deus, que Ele não está resolvendo seu assunto. Que é para resolver, digamos. E o chamado. Então, 13, vamos ver aqui o versículo 20, vamos começar. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas tem o 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende, escandalizar, é ofensa, tá? É aquele, ai, mas que palavra, não, ai, gente, que maravilha, sabe, né? Só eu que sei, né? Só eu que escuto isso. Mas que palavra, essa arrasou, eu creio mesmo. Aí acontece o oposto na vida. Do nada acontece o oposto. Pronto, o inimigo já veio pôr problema na sua vida, trazendo uma confusão. Já começa por aí. Aí você já começa a questionar. Dúvida, confusão é demônio, espírito maligno, atacando a verdade. Por isso que você tem que orar em línguas, ficar firme com a palavra. Tá? Aí no natural até parece que Deus vai fazer o que Ele falou. Até parece que Ele vai fazer, mas não está fazendo. Aí você começa a cobrar de Deus. Começa a falar, Deus você prometeu, né Deus? O Senhor prometeu, vai acontecer. Eita discurso. Isso não é oração isso. E está cheio de gente se baseando e fazendo esse tipo de oração. Para que esse negócio que você prometeu, está na palavra, e você está esperando, você não está questionando, e nem está cobrando de Deus. Você não tem que cobrar nada de Deus. Né, gente? Porque Deus é Deus, tá? Então, Deus, você prometeu e por isso que você não vai me abandonar. Bom, você pode estar falando isso alto, porque você tem que aceitar que Ele está certo. Se você falar isso, não querendo cobrar e indo para o outro lado. Tipo, você não prometeu e não fez. Tenha dó. Não é assim que você vai orar para Deus, né? Você prometeu, você vai fazer. E eu estou aqui esperando. É diferente. Nada de cobrança, porque você viu, é muito fácil perder a palavra aqui, porque não saiu do jeito que a pessoa queria. Tá? O que tem que acontecer? Você tem que usar a sua autoridade num caso desse. Não adianta não, diabo, você vir com essa história, porque está escrito isso e eu estou fundamentada nisso. Deus é o que Ele diz que Ele é. Porque daí você está falando para o diabo e para você também, que eu não vou balançar a minha fé aqui. Eu estou firme, não estou com dúvida, é isso mesmo. Tá? Então você tem que usar autoridade e repreender. Porque o diabo ele vem, o mesmo jeito que veio com Adão e Eva. Ele vem e põe tudo diferente do que Deus falou. Então a alegria acaba de receber a palavra do Evangelho. A alegria acaba depressa porque não está acontecendo o que você esperou. Você fica frustrado lá dentro. Por que Deus não está fazendo? Mas você tem que esperar com confiança. Salmos. Esperei com confiança, tá? Então, se você é daquele tipo que tem a tendência de ficar ofendido, você já vai começar a ficar. Sem perceber, você está ficando ofendido com Deus. Porque Ele não está resolvendo o seu caso. Mas você não dá bandeira, mas lá dentro você está ofendidinho, porque já queria o milagre, já queria a glória. Mas o diabo veio antes, porque ele conhece o teu coração. Ele já sabe. E você recebe a ofensa. E eu sou ótima, sou uma pessoa muito boa, viu, gente? Eu sou boa, eu faço tudo certo, eu ajudo os outros, nossa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou fazendo tudo, né? Mas sabe?
Deus, bem baixinho, ele não quer fazer, né? O que eu posso fazer? Ai, que essa mentira para lá. Então, um coração ofendido. Já está indo. O diabo já está indo. Ainda colocando orgulho, eu sou uma pessoa boa. Que boa? Boa o quê? Você esqueceu de onde você veio? Um dia eu estava lá na igreja, aquela gentarada toda lá, que Deus me pôs lá nesse grupo, da onde eu saí, que eu nem sabia tocar, né? Daí já pôs para cá. Tudo. E aquela gente, tudo, era muita unção. Mas aí, porque nós começamos com 12 pessoas, realmente, 12 pessoas. Mas depois aumentou, ficou centenas. E sei lá, um dia eu sei que eu fui reclamar com Deus. Eu falei, mas Deus, mas é que não está assim, eu sei lá, não me lembro direito. Deus falou assim, escuta, você esqueceu que você nem parava em cima da tua perna o dia que você chegou aqui? E olha o que está acontecendo, você nem está enxergando. Quer dizer, eu recebi uma correção de Deus que eu fiquei bem quieta, pedi perdão. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se ofender com Deus. E muito cuidado com o que a gente pensa. Mas se você tem comunhão com Deus, Ele vem com a correção, você cai na hora. E Deus me livre, credo, o que eu estou fazendo? Tá? Então, por isso que é importante você ter o seu relacionamento com Deus, você tem que ter. Ai, hoje eu estou péssima, porque olha, não adianta, eu já estou orando, não está acontecendo nada, é ofendido. Está ofendido com Deus, que Ele não fez nada para a tua vida. Como não? Você não lembra que você nem tinha Deus na tua vida, você era do diabo? Inteiramente? E agora você é de Deus, você acha que Ele nem está ligando para você? Você que está errado, você está no outro caminho. É isso aí. Você tem que estar no caminho dele. Não anda no seu caminho. Não procura um caminho errado, que é lá mesmo que Ele nunca vai estar. Tá? Então, ó, cuidado com essa tendência, tá? Por que de eu achar que Deus não quer me abençoar? Porque é a minha tendência. Eu acho que Deus não está alegre comigo. Credo, olha, não conhece a Bíblia. Você está só no natural, na carne. Você não está no espírito. Porque Deus, Ele nunca e nunca será o seu problema. Ele é a resposta do seu problema. Põe isso na tua cabeça. Ele jamais vai ser o seu problema. Ele não é. Ele é a resposta. Então não se afasta dele. Se aproxima dele. Né? E precisa conhecer a palavra para parar de falar bobagem, coisa religiosa da cabeça, sem fundamento. Isso atrapalha seu relacionamento com Deus. É isso aí. Então, o negócio é você pedir para Deus. Onde que eu falei? Onde eu estou errando? Ele vai falar. Mas você não precisa ter medo. Porque os seus olhos vão se abrir e falar, puxa, eu estou mesmo. Estou parado aqui nessa lama aqui, estou atolado aqui, está errado. Por isso que eu não saio disso, minha vida não melhora. Eu acho que nem tem coisa melhor na vida. Porque está atolado. Peça na sua comunhão com Ele. Eu estou errando aonde? Eu quero melhorar, eu quero ver. Ele vai mostrar. Mas ora em línguas, hein? Porque vai só melhorar a sua vida quando você ouvir Ele. Quando Ele mostrar. Mas Ele não mostra com condenação, Ele mostra com luz. Está errado, não faz isso. Está atrapalhando a sua vida. Você pode ter sucesso espiritual, você pode ter coisa tão maravilhosa. Você está perdendo. Então, veja Provérbios 18. Provérbios, capítulo 18. Então, nós vamos ver aqui o versículo 19. Olha só. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Nossa! Uau! Já viu o castelo? Aquele precisa de um gigante para abrir aquele ferrolho, para entrar lá, não é não? Ô, gente, nós temos uma condição de ser isso tudo. Mas ele diz, o irmão ofendido resiste. Então, esse é um outro tipo de ofensa. Nós podemos ficar ofendidos com alguém. Sim. Então, podemos ficar ofendidos com Deus, mas podemos, que nem João Batista. Foi lá, ele estava ofendido com Deus. Mas nós podemos ficar ofendidos com as pessoas,
podemos ficar ofendidos com os irmãos em Cristo, podemos ficar ofendidos com membros da nossa família, com cônjuge, filhos, pai e mãe, sei lá. Podemos. Isso é bem pessoal, né, gente? Coisa que acontece, é o que ele está dizendo aqui. Então, como ele diz aqui, esse tipo aqui no versículo 19, que resiste mais que uma fortaleza, são pessoas que não conseguem vencer isso. Essa gente vai se afastando. Ou vai procurando outros núcleos, outras fontes, para ver se são menos ofendidos. Está valendo? Então, não é o caso, gente. Nós temos que estar de bem. Então, é um trabalho árduo. Você vai ter que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar com isso, tá? Senão você nunca vai entrar no seu chamado, tá? Mas também, dentro dessa ofensa com as pessoas, existe um outro tipo, que é uma ofensa emprestada. Olha, eu tenho tanta amizade com você, mas eu tenho tanta amizade... Aí você vem e me conta, sabe aquela pessoa? Puxa, aquela minha amiga mesmo, aquela pessoa, meu amigo. Nossa, gente, mas olha o que ele fez. Essa pessoa acabou comigo, olha que destruição. Mas me conta tudo, eu fiquei... Ai, eu tô super ofendida com aquela pessoa, que o problema é dessa pessoa. Ofensa emprestada. Existe. Cara, eu também nem olho mais na cara. Minha amiga, meu amigo, olha o que a pessoa fez. Pronto. Então é outro caminho errado. Certo? Gente, essa vida é delicada. Nós precisamos de Jesus, entende isso? Que nós precisamos. Para a gente ficar livre dessas coisas que nos afundam e depois não tem mais resposta na vida. Ou sei lá, estou muito chateado com meu pai, com a minha mãe, porque, olha, só beneficiou minha irmã, meu irmão. A mim nunca. Mas, ai, mas dói até o estômago, Jesus. Ei, acontece, não pode. Não pode. Jesus nunca vai te tratar dessa maneira. Por isso que você tem que ir para ele, para superar e acabou. Acabou. Gente, tem o caminho para a solução. E com isso atrapalha, mingua a vida da pessoa. Bloqueia a pessoa. Sai fora dessa. Está na hora de você ficar livre. Sabe, essas coisas, essa ofensa que aconteceu com as pessoas de não saberem nos amar, ou sei lá, traz destruição por causa da ofensa. Cai fora e daí você tem Jesus, ele morreu com a ofensa dos outros, porque ele mesmo não recebeu ofensa. Ele teve toda a condição de ser ofendido e não recebeu. Ele nem deu um karatê no cara que cuspiu na cara dele, que ele podia ter dado. Não fez nada. Como um cordeiro, ele foi ser imolado. É amor. Vale a pena amar. Eu não sei por que o meu irmão, a minha irmã é bem sucedida na vida. Olha a minha vida. Eu não vou para frente. Eu não sei que desgraça é essa. Acontece. Mas olha o meu irmão, ele é bem sucedido, ele tem tudo. Ai, se eu tivesse uma migalha, e tem isso nas vidas. É ofensa. É ofensa pura. Deus está aqui, gente, mostrando, revelando os corações, porque Ele morreu para nos dar a salvação e a libertação de tudo. Para acabar isso e viver a vida de Deus maravilhosa, nada vai impedir você. Então, a ofensa não é coisa boa, tá? Então, essa ofensa do outro, então, gente, pelo amor de Deus, já não chega a nossa, né? Ainda pegar a ofensa dos outros, nem dorme de noite mais. Então, você vai ficar, já não chega as nossas ofensas, ainda vão pegar a ofensa dos outros? Pelo amor de Deus, gente, essa bandeira você não levanta, não. Você vai, vamos orar, não quero, porque a pessoa é fácil de ficar ofendido.
Tá? Isso aí vai dando doença e toda coisa, tá? Então, o que acontece, gente? Aí, qual é a solução dessa? Olha o que Deus mostra. Nós vamos colocando uma barreira, agora mesmo, uma barreira para nos proteger dessas pessoas, desses lugares, dessa igreja, desse pastor, sei lá, daquele trabalho, daquela rua, não sei. Nós vamos colocando barreira. Você estava indo no caminho certo, no seu chamado. Você estava. Aí o que aconteceu? Veio isso tudo, você foi arrumar um outro caminho para você se livrar daquilo. É isso que os cristãos fazem. Vão arrumar outro caminho, põe uma barreira. Pronto, o chamado bloqueou aqui. Acho que vai dar fruto aonde vai. Não vai. Não vai. Não aceita correção, achou que tudo é ofensa, que sei lá o quê, sei lá, não importa, a pessoa vai arrumando coisa aí, para se proteger da pessoa, do lugar, daquilo, pega um caminho diferente, vai fazer outra coisa, vai para outro lugar, sei lá, arruma outra amizade, arruma outro emprego, arruma outro cônjuge, acho que até filho, se pudesse, arrumava outros, mas não sei, a pessoa vai dando um jeito de se livrar, força própria, orgulho, decisão própria, para arrumar a própria vida. Então coloca barreira. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. O que aconteceu com o Gary? Odiou Deus, ele matou a irmã dele. Saiu da igreja, foi viver a vida dele, super próspero, financeiramente, nos negócios, que era do pai dele essa empresa, ele que começou com o pai, depois ele que foi dirigir e tudo mais, etc. Sem Deus, virou um alcoólatra. Um alcoólatra e viciado em revista pornográfica e tudo mais. Ele fala isso. Era o hobby dele. Um doido. Só quando ele encontrou Jesus é que ele ficou livre disso tudo. Completamente. Entregou o coração dele. Então é desse jeito que nós saímos fora de Deus. Você viu o que ele fez? Ele também não tinha instrução na igreja que ele estava. Ele saiu fora de Deus e encrencou a vida dele. A mulher bebia junto também, a Su. Tinha que beber. E ela ia também nas festas com as amigas, beber. Então vamos arrumar um jeito para aguentar. Cada um arruma uma coisa para aguentar. Um pecado. Para se afastar de Deus e não ter o chamado. No fim, ele teve o chamado, se reconciliou com Deus, e ele mesmo, quando orava, falava, Deus, olha, eu não aguento isso, eu não aceitei o que aconteceu. Eu estou magoada com os médicos, mas é mandamento, tem que perdoar. Então, Jesus, eu digo agora, eu perdoo, mas lá no meu coração não está perdonado, eu preciso da tua graça. E ele foi orando até o dia que ele ficou livre. Acabou a ofensa. Acabou a ofensa. Tá? Então não adianta você arrumar outra gente, outros caminhos, que você não vai chegar a lugar nenhum. A ofensa vai andar com você onde você for. Você está destruído. É isso aí. Diante de Deus está. Porque Deus não pode fazer nada na sua vida. Você está levando a tua vida com a tua força. Ainda que Deus é misericórdia, né? Deus é misericórdia. Se tem uma brecha, ele ainda age. Mas ele não pode limpar tudo se a pessoa não... Por isso que a oração pessoal é importante. Não desvia disso. Quem mandou? Você tem que estar lá. O que aconteceu na tua vida? Que você se fechou, vive que nem uma ostra. Está ofendido. Você não pode se aparecer, porque você não vai aguentar. Você não quer ninguém mais fazendo nada com você. Então, acabou, eu vou ficar quieta, porque eu não sei mesmo. Uhul! 1-0 pro diabo. Valeu? Não é essa a decisão que a pessoa tem que tomar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Levanta tu que dormes e desperta em Cristo Jesus. É isso aí que está escrito em Efésios. Fica aí, não. Uma vida sem nenhum fruto espiritual, está desligado da videira, o ramo, está morrendo seco. Corta o ramo, seca. Não tem vida. Tem vida, ramo sozinho? Então, a videira está aqui. Fica conectado com Jesus para você ter vida. Cortou, você pegou outro caminho, está sem vida.
Certo? Por isso que não dá certo as coisas na vida, é por isso. Coração muito ofendido. Tá, eu tive que aprender isso. Eu também era. Mas eu ficava firme orando. Não vou dar bandeira. Não vou aceitar isso, não. Mas Deus falava, mas eu ouvia Deus, você vai fazer isso. Você podia falar, eu vou também. Não, mas não, eu. Agora, Deus sempre falou, aqui, todos os lugares que eu fui, aqui eu nunca vou usar você aqui nesse lugar. Nunca. Mas eu nunca também falo, mas aonde você vai me usar? Eu não, estou com pressa. Eu queria viver bem com Deus. E com isso ele foi me ajudando a aprontar o meu chamado. Tá? Então é isso aí. É melhor, gente, quem tem essa situação, que é pessoal de casa, que é fácil de ficar ofendido, vive com isso, é melhor mudar de ideia e se arrepender hoje. Hoje mesmo. Sabe, não, olha, Deus, que bom que veio essa luz da tua palavra, que eu estou enfiado nisso, mas eu vou querer mudar sim. Eu não consigo, nem sei como, mas eu te entrego essa situação e vem me ajudar. E ele vai vir, que vai ser a solução para a sua vida. Mas agora, vamos ver aqui um caso na Bíblia, de uma pessoa que saiu do caminho de Deus por causa de ofensa e perdeu todo o chamado. Presta atenção. Marcos 14, aliás. Marcos 14. Vocês estão aproveitando alguma coisa? Amém. Eu acho que sim, porque está uma unção aqui. Está uma corrente elétrica no meu corpo. 100%. Deus está agindo aí na sua vida. Amém. Marcos, eu estou em Mateus, eu não ia achar nunca. Mas estamos achando. Isso, vamos ver aqui. Isso, nós vamos falar agora, gente, de quem? De Judas, discípulo de Jesus. Ele ficou ofendido com Jesus e perdeu o chamado dele. Não se ofenda com Deus e nem com ninguém, para a tua vida mudar. Então vamos ver o versículo 10, de Marcos 14, versículo 10. Olha só isso aqui. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ele foi entregar Jesus, mas por que será, né, gente? Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele recebeu poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar do reino de Deus, para arrependimento igual aos outros. Ele fez tudo isso, dormia, almoçava e em todos os lugares com Jesus. 3 anos e meio. Por que ele foi trair Jesus? Ah, meu Deus. 11. Eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O cara estava ofendido. Porque ninguém vai trair o outro sem ofensa, gente. A ofensa traz vingança, mas cabe a Deus a vingança. Eu gosto do David, dessa pregação que ele sempre fez, que ele sempre dizia com revelação. A vingança de Deus é o salvar aquele que acabou com a tua vida. Ai, não, deixa eu, Jesus, fazer isso. Não, mas como que eu vou orar para Deus se vingar? E ele vai, então, salvar, e essa pessoa vai ficar maravilhosa aí agora? Esse é o Evangelho, isso é Jesus Cristo. Tá? Então, veja aqui, quando ele começa aqui no versículo 10, ele começa aqui com essa conjunção e. Em português, o e é uma conjunção que une pensamentos, frases. Ele está falando, mas eu do quê? Da onde surgiu? O que aconteceu? Para ele falar, e Judas Iscariotes, então, o principal, que era um discípulo de Jesus, foi falar com os sacerdotes para entregar Jesus. Aconteceu alguma coisa antes para
ele chegar nessa descrição aqui desse fato. Então, veja o versículo 3, de 14, Marcos 14. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo, puro. Nós fizemos esse ensino, maravilhoso. Maria, né? E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ele. 6. Mas Jesus disse: deixa ela. Por que você está falando isso? Ela está praticando boa ação para comigo. Não, deixa! Para de falar isso! Ela está fazendo a melhor ação da vida dela. Com certeza foi esse o tom que ele usou. Com certeza. No 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, ele não usou assim, não. Ele foi enfático, fez uma repreensão em público, com voz alta. Desmascarou aquele demônio que usava ele. Da ganância. Porque ele que tinha a bolsa do dinheiro, que ia comprar os alimentos para os pobres e alimentá-los à noite, cuidar deles. Então era um ganancioso. Teve condição de melhorar ou de mudar, mas nunca quis. Então Jesus grita com ele. Jesus fala forte com ele, repreende no meio de todo mundo que estava lá. Pronto. A coisa já não ia boa, o coração já não prestava, ficou ofendido. Estão acompanhando? Mas não, isso aqui não quer dizer que não ia ter jeito. Tinha, né? Obviamente que tinha, tá? Então, foi esse daí que trouxe o problema. Essa situação. Então, João 12, ele explica melhor. Vamos lá. João 12. Está valendo isso? Então, Jesus, minha gente, também é amor, mas ele sempre mostrou o amor dele, às vezes, que parecia uma agressividade e não era. Porque o amor não é o que as pessoas falam hoje, aí paz e amor, aceita tudo. Até dentro da igreja está esse negócio. Não, você tem que aceitar tudo. Você tem que... eu nem toco nesse assunto. E para ficar de bem, deixar o diabo fazer o que quer. Não é nada disso, não. A verdade tem que ser explícita. Ela é amor, porque ela muda de vida. Então, agora aqui... nós vamos ver aqui o versículo, na casa aqui de Lázaro, capítulo 12, o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, aqui ele dá o nome. Lá ele não falou, mas aqui João diz. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então foi isso aí. Foi para Judas. Jesus gritou com ele. Repreendeu ele a ação dele. Porque ali era o momento mais santo, mais ungido, mais poderoso. O que aquela mulher fez. Preparando simbolicamente o corpo dele para o sepultamento dele. Que ele ia morrer daqui a pouco.
Por que ela fez isso? Porque ela ficou aos pés dele, ouvindo ele, falou tudo para ela. Ela teve revelação sobre tudo. A hora, como, quando, que jeito, fazer o que por ele. É o que ele disse, isso vai ser contado, essa história, para todo o sempre. 2000 anos já se passaram. E nós estamos ainda falando de Maria Madalena, que ficou aos pés de Jesus. E dele não, né? De Judas não. Tá? Então, por isso, por ser totalmente cobiçoso, querer amar o dinheiro, tal e coisa, ficou falando essas bobagens aí, e também em tom alto, né? Querendo se aparecer. Porque quem é o que é, sempre vai mostrar pela fala o que a pessoa é, né? Ele não falou aleatoriamente isso, é porque ele amava o dinheiro. Ficar gastando dinheiro com isso, me dá aqui, né? Se desse para ele, era o que ele queria. Então, é isso aí, tá? Ele ficou envergonhado, foi repreendido, não aceitou. Isso foi o alvo do futuro dele. Tá acompanhando? Então, presta atenção, tudo tem. O começo e o fim do porquê na vida. Não, ninguém sabe por quê. Como não sabe? Sabe sim. O que andam fazendo? O que está fazendo? Como é que é? Jesus está mostrando, um dos fatos é esse. Precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado na vida, tá? Então, ele se sentiu tão mal, depois que ele entrega Jesus, recebe o dinheiro, que ele volta lá no templo e joga o dinheiro nos pés do sacerdote, no chão do templo. Arrependeu e foi se enforcar. Aí que a ofensa era profunda, porque ele arrependeu, mas ele devia ir atrás de Jesus. Eu fiz isso e tal. Ele recebeu o perdão. Não precisava ter perdido a alma dele. Entendeu, gente? Então, o negócio, nós temos que nos arrepender. Por isso que eu disse agora há pouco atrás. E quem é ofendido, tem uma situação dessa, que fica sempre remoendo com aquelas coisas, se arrepende hoje. Vai para Jesus. Eu não quero mais ter esse sentimento. Eu não aceito e eu não vou mais receber ofensas. Eu não quero. Ele não voltou arrependido para falar com Jesus. Ele definiu o futuro dele. A pessoa com ofensa defende o futuro que não é bom. Ficou ofendido. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aqui, veja lá. Estamos acabando, tá? Atos. Vamos ver agora o versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Foi sério. Ele tinha ministério. Ele perdeu por causa da ofensa. Foi para o lugar que mereceu, né? Mereceu assim, que escolheu. Que não é Deus que manda. Deus não manda ninguém para lugar nenhum. Você que escolhe para onde que você vai. Está nas suas mãos. Para onde você vai. Tá valendo? Não é sério isso tudo, gente? Para com o teu passado. Primeira coisa, gente. Enterra, acabou e chega. Passado não faz nada para hoje. Acabou. Então é para ficar livre completamente. E hoje viver no amor, não receber ofensa. Para amanhã o futuro ser abençoado. É isso que tem que ser. Então no 26, aí no 25. Para preencher a vaga neste ministério. Então, Judas fazia parte do ministério de Jesus. Aliás, ele era um apóstolo, conforme diz aqui. Ele caiu, perdeu o apostolado e o ministério. Alto ministério. Perdeu. O futuro dele foi destruído. Então, está nas suas mãos o seu futuro.
É só você mudar o seu coração. É só mudar o coração. É bênção na certa. Deus está sempre com você, mas todo dia comunhão com Deus, todo dia lavando esse coração na presença de Deus, mudando a atitude, pensamentos, decisões de acordo com Deus. É isso aí. Mateus 19. Então, ele teve a oportunidade, porque Deus, se ele viesse, ele recebia perdão, óbvio. Com certeza. Mas não quis, não é? Mateus 19, vamos para o versículo 27. Então lhes falou Pedro, eis que nós, falou para Jesus, né? Tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Largou tudo, né? Largou a empresa, largou a vida passada, foi viajar com Jesus, largou tudo. Mas Jesus morava na casa dele, né? Mas ele servia, agora o serviço dele era esse. O que vai ser de nós? O 28. Jesus lhes respondeu, em verdade, vos digo que vós, os que me seguistes, pode grifar isso aí. Quem me seguiu? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso incluía Judas. Ele estava incluso nisso, porque ele era um apóstolo que seguiu Jesus, o que ele chamou aqueles 12 lá. Tá? Então, ia sentar num dos tronos reservados, um daqueles assentos dos tronos era de Judas, para julgar as 12 tribos de Israel, que isso vai acontecer, está em Apocalipse. Nós não sabemos bem como que vai ser, mas está escrito e vai acontecer. Está lá em Apocalipse. Então, um dos assentos do trono era de Judas. Ele perdeu por causa da ofensa. Então, veja, o que a pessoa perde estando ofendido? Larga a mão disso. Para sempre. Só está perdendo. Fica lá matutando o dia inteiro, daquilo. Isso é diabo, gente, direto. Isso aí é que nem ninho de cobra. Venenosa. Sai fora disso. Quando você vê que você está com isso, resistir ao diabo, põe ele fora. Com a autoridade que Jesus te deu. Não, eu não vou ficar com isso não, diabo. Cai fora. Eu sou capaz de não receber ofensa e perdoar e orar para essa pessoa agora. Então é isso aí. Tá? Mas ele perdeu, né? Quando virar esse reino aí, Jesus falou. Quando for, a igreja vier e tudo mais, que vai acontecer isso aí. Então, minha gente, quando nós ficamos ofendidos, nós pomos barreiras na nossa vida e nos desviamos do caminho certo, onde está o chamado. O chamado é glória de Deus para a nossa vida. Você está perdendo quem não está no chamado. Você está fora da glória de Deus. Quer ficar só sentado na igreja? Pode. Não é cobrança. Isso aqui não é cobrança. Mas Deus, é um convite. Se você quiser participar do que Jesus te oferece, você só vai ser beneficiado por estar servindo Ele dentro do que Ele quer. Tá? Então, Ele diz que tem coisas maravilhosas para aqueles que o seguiram até o fim. Mas o pessoal ofendida, para se proteger, põe barreira. Eu que não vou me meter. Porque a Ana Maria, não tem nada a ver, Ana Maria, nem Joaquim, nem João, nem ninguém. Isso aí é o teu coração. Você tem que lidar com isso. Ai, mas ela é horrível de lidar, não é? Eu também acho. Então você fica onde você está. Problema seu. Se você põe barreira na tua vida, é problema seu. Eu não estou aqui para impedir ninguém. Se você fizer o que Deus quer, é luz e acabou. Ninguém tira você da onde é luz. Mas você tem que fazer o que Deus quer, dentro do jeito dele. Não é com a tua cabeça. Pessoa ofendida, arruma uma barreira e vai para o outro lado. Não é por aí que você anda com Deus. Então não tem desculpa. Não é bom você saber que não tem desculpa? Eu quis, mas ninguém me deu oportunidade. Não é ninguém que dá oportunidade, é Jesus. Porque só Ele que promove. É Ele que te chama.
Deus deu oportunidade para Faraó, ele podia muito bem ter se convertido. Como Nabucodonosor foi. Ele escreveu, tem um pedaço aqui que foi ele que escreveu, vai ler lá. Virou até bicho, né, gente? Ficou 7 anos de bicho com unhão, pelo, ele ficou pelado, mas daí criou tudo pelo, igual urso. E, na selva. Ficou lá 7 anos, de besta. Mas aí ele se converte. Ele deu chance para Faraó, mas coração duro, morreu afogado no Mar Vermelho, com todo o exército dele. Coração ofendido, coração duro. Todos os anos que eu fui na igreja do pastor David, aqueles 12 anos, todos aqueles cultos que eu frequentei lá, eu ouvi Deus falar comigo todos os anos. Eu vou te pôr no Palácio Faraó. Quer dizer, é fácil. Eu vou te pôr no Palácio Faraó. Eu vou te pôr onde ninguém consegue entrar, isso aí. Que é ele. Você tem que ser o canal. Bule serve para quê? Meu pai enfeitar? Capoeira lá dentro? Para pôr o chá, o café? Eu sou só o bule, meu amigo. A glória é ele. E assim é você. Por que você não deixa Deus usar você? Para abençoar a gente aí. Mas você tem que estar no ponto. Tá? Você tem que estar no ponto. Porque você vai ser odiado, você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, você vai ser caçoado. E daí? E eu com isso? Eu tinha que ficar que nem 2 de pau sentada lá na sala dele, com aquela gente, tudo importante, nos Estados Unidos. E eu ficava lá. E Deus mesmo me pôs assim, que não era para eu ficar, eu não ficava me aparecendo, falando de Brasil. E ele às vezes levantava, porque era Deus que falava com ele. E ele vinha, essa aqui é a Ana Maria do Brasil, ela está traduzindo o meu livro, ela traduziu o meu livro, ela está ensinando isso lá no Brasil. O povo... Eu... Nunca falei um A. Não estou aqui para me aparecer, não estou aqui para falar nada de Brasil, nem da minha vida e nem de nada. Deus me mandou aqui para eu aprender e ponto final. Agora Deus falou, aqui abre a boca aqui agora. Quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, problema. Mas está à disposição. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Tem quem gosta de Jesus e tem quem não gosta. E fala no nome dele. Que a verdade dói. Tá? A verdade causa ofensa. O próprio Jesus causa ofensa. Todos os judeus mataram Jesus por ofensa. Você vem falar que você é o filho de Deus. Quem é você? Moisés, sim. Então é isso. Então não crie uma barreira. Porque se você não tolera a verdade, você está com problema no seu coração. Pensa nisso. Você não quer ouvir a verdade. Você tem que orar em línguas. O Espírito Santo é que fala a verdade. Ele que revela. Se você orar em línguas, você vai amar a verdade cada vez mais. Eu amo isso aqui. Eu acho ótimo isso. Porque eu me examino nisso. Eu busco isso para eu tomar todo o cuidado todo santo dia. Para eu não sair fora disso. E vou atrás do Senhor. É isso? É assim? Qual o jeito melhor? Eu estou aqui, me corrige. Me ajuda. Eu preciso ouvir de ti, Senhor. Porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Mostra o meu coração para mim. E assim vai, tá? Então, quem passa por isso, fazer o quê? Volta para o caminho certo. Jesus. Só voltar para o caminho certo. Então, no próximo culto, que é domingo que vem, não do sábado, no domingo, eu vou então mostrar uma pessoa, que esse passou no teste, né? Esse foi reprovado, né? Perdeu. Mas eu vou mostrar uma pessoa que passou em 2 testes dificílimos. Podia ter caído. Mas venceu e teve uma unção maravilhosa na vida deste santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Toda a glória ao Senhor. Eu vou fazer uma oração aqui, ó. Deus, meu Pai. Eu oro por cada coraçãozinho desses meus irmãos que ouviram essa palavra.
nessa manhã. Senhor, que a tua palavra, com a tua unção, Senhor, tenha vindo na medida exata que cada um precisa para ficar liberto das ofensas, dos caminhos errados tomados na vida, das dificuldades que isso trouxe para o próprio relacionamento com você. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quebro agora essas barreiras e que o seu poder, com a tua graça, seja abundante nessas vidas para eles enxergarem através da luz do Evangelho os seus caminhos e trilharem neles até o fim, em nome de Jesus, amém. Te louvamos pelo teu poder, através do Espírito Santo agindo. Por isso agora, Pai, com a minha imposição de mãos, toca agora aqui, Senhor, essas pessoas que estão com seus pedidos, as suas intenções e necessidades, que só você pode resolver. Por isso agora, com a sua unção que habita no meu coração, com a minha imposição de mãos, eu oro para que eles sejam abençoados e repreendo agora toda ação maligna nessas vidas, que essas pessoas, Senhor, recebam um milagre hoje. Essa confusão que está nessas vidas, todas estas situações sejam agora dissipadas, desfeitas. E eu digo, milagres aconteçam agora. E eu creio, Senhor, que os que estão enfermos estão sendo curados agora. Não só os que estão aqui, mas os que estão pela mídia, pela internet, estão sendo abençoados agora. E nas necessidades, os clamores que todos vocês estão fazendo. Eu creio, Deus meu Pai, que o Senhor está agindo agora, abençoando por todos que estão em qualquer situação de enfermidade, pela internet, por aqui, por esses bilhetes, quem está presente aqui, receba agora essa cura. A unção do Senhor está aqui para você receber essa cura agora. Qualquer dor, mal-estar que você esteja sentindo no seu estômago, você que não está passando bem no seu estômago, receba agora essa cura, esse mal-estar. Eu digo, isso tudo vai passar agora, vai embora. Eu digo, em nome de Jesus, o diabo sai de todas as situações de doença dessas pessoas. E eu te agradeço, ó Deus nosso Pai, a tua presença, a tua unção aqui, curando e libertando, em nome de Jesus, a todos. Por isso agora nós, como os teus filhos, nós temos todo cuidado, ó Pai, em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém. E nunca mais se ofenda com nada. Amém. Em nome de você já está livre disso. Amém. E Deus te abençoe e obrigado por estar comigo. E até o próximo culto, amém? Amém. Glória a Jesus.